Para muitas pessoas, a voz é uma ferramenta de trabalho. Para nós jornalistas, por exemplo. E por isso, alguns cuidados precisam ser tomados. E para sabermos que cuidados são esses, eu estou com a fonoaudióloga, a Daniela Willig. Daniela, precisamos ter cuidados com a voz, né? Quais cuidados a gente pode apontar para a população em geral que precisam ter cautela com relação à voz? Bom, os profissionais da voz, eles são uma classe de indivíduos que usam a voz como ferramenta de trabalho. Então, em função disso, eles devem cuidar da sua voz para que essa voz se mantenha num padrão normal e que não surjam algumas patologias. A dica que eu daria é em relação à ingestão de água, por exemplo, para manter o organismo bem hidratado e automaticamente a prega vocal se movimentar de forma correta. Alguns grupos, como você mesmo falou, precisam ter cuidados especiais. Podemos citar que grupos são esses? Os profissionais, então, são eles: professores, que é uma classe grande de indivíduos, jornalistas como você, políticos, recepcionistas, atendentes de creche, então várias pessoas que dependem da voz para exercer a sua atividade profissional. Os cuidados, alguns você já citou, né? Existem mais algumas dicas que a gente pode, além de tomar água, né? Você me falava que o açúcar também é prejudicial à voz. Exatamente. Então, assim, alguns alimentos, como o açúcar, ele engrossa, né? O uso de chocolate antes da voz profissional, ele altera a mucosa, a viscosidade da saliva, então dificulta a produção vocal. Então, o indivíduo vai ter que forçar mais para conseguir se comunicar. O uso de alimentos condimentados dificulta a digestão e automaticamente também pode dificultar o padrão vocal desse indivíduo. Roupas apertadas, você me falava que também é um problema. Roupas apertadas também. Por quê? Principalmente nós, mulheres, né, vaidosas, gostamos de usar algum padrão de roupa, de vestimenta, então que às vezes não é tão adequado para o padrão vocal, para o desenvolvimento da voz. Então, o que eu te diria? Que roupas apertadas dificultam a movimentação do diafragma, que é o músculo respiratório, então automaticamente a pessoa vai ter que fazer um maior esforço, principalmente de laringe, para conseguir produzir a voz. Então, roupas apertadas, cintos apertados, não indico. Daniela, quando que a gente deve procurar então um especialista? Quais os sinais que a gente pode apontar para as pessoas que deve ser procurado o auxílio de um fonoaudiólogo ou de um médico em geral? Qualquer dificuldade vocal, ou seja, qualquer alteração no padrão vocal, um dia estou rouco, amanheci rouco, um dia pode ser por um abuso o dia anterior, então às vezes durante 24 horas, se fizer um repouso vocal, já vai melhorar a qualidade vocal. Mas se por um exemplo, o rouquidão permanecer acima de 15 dias, dor ao falar, então aperto na garganta, deve procurar um fonoaudiólogo ou um médico otorrinolaringologista. Obrigado então, Daniela Willig, pela sua participação aqui no Câmera Aberta. Nós voltamos então ao estúdio com você, Magda.